Meio de 38, simbora, o governador Luiz Fernando Pezão aprovou o orçamento de 2017, que tem um déficit de mais de 19 bilhões de reais. Pezão vetou o artigo que determinava a prioridade no pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos. Caio Alex. O orçamento para 2017 foi publicado no Diário Oficial do Estado depois de ser sancionado pelo governador Luiz Fernando Pezão. No texto, pelo menos um detalhe chamou a atenção. O governador Luiz Fernando Pezão vetou um artigo que prioriza o pagamento dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. Eu acho que é mais um erro do governo, porque a prioridade está na própria Constituição. Não precisava vetar. Tenham certeza, como nós votamos nessa emenda, nós iremos derrubar no plenário em defesa do servidor e em defesa do próprio Estado. Além disso, o governador também barrou a instituição do limite para a concessão de novos incentivos fiscais. Não pode você ter bilhões de reais que o Estado deixa arrecadar para beneficiar setores da economia, setores empresariais, sem nenhuma contrapartida. O benefício fiscal tem oferta de emprego? Tem desenvolvimento econômico em regiões mais pobres? Se não tem, por que recebeu o benefício fiscal? Então o governo continua sendo perverso com o servidor público e continua sendo muito amigo de alguns empresários. Essa foi a principal característica do governo PMDB que faliu o Rio de Janeiro nos últimos anos. Gente, continua o mesmo esquema. Continua, a gente denuncia. Pelo amor de Deus, eu peço que alguém tenha pena, porque isso vai... E não sei qual é o fim desse negócio. Você não prioriza, você veta prioridade, o orçamento de 2017, seja qual foi o rombo, que vocês ficam falando que é crise, não é. É fruto de corrupção que a gente viu, tanto é que tem gente chorando, que dá para ouvir de 50 metros de distância lá na carcerária de Bangu. E os caras continuam ainda autorizando a livre isenção fiscal. A gente tem que bater nisso. Isenção fiscal para quem? Tem que ter uma controladoria. Ah, mas tem. É a mesma que autorizou a história de ter para sauna, para não falar outra coisa, você sabe do que eu estou falando, para salão de beleza, em que a primeira-dama estava lá, para joalheria. Essa mesma controladoria que deixou passar tudo isso? Então, meu filho, vocês têm que aprender o que é gestão de recursos e fiscalização de dinheiro público. Não é mesmo, Carregosa? Prepara o Caio Alex lá para mim. Para o mundo que a gente tem que sair, né? Porque parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Parece que... Não tem o que explicar, né? Parece que não tem crise, né? Parece que, tipo assim, a gente tá num esquema muito legal, funcionou, a gente dá isenção pra gente quer, o Estado tá maravilhoso, a gente vai continuar 2017 aprovado da mesma forma. Enquanto isso, as classes não param de lutar. Porque se eles fazem isso, aprovam isso, com a gente falando, com os sindicatos, aí imagina se o povo parar de falar, não é, Caio Alex, e tá com o Ramon aí do MUSP, fala pra gente o que tá acontecendo agora e onde o senhor está. Boa tarde. Oi, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos na Cinelândia e eu te digo que várias categorias, né, dos servidores do Estado deixam claro que esse orçamento de 2017, ele vem aí com falta de transparência e também de responsabilidade com os servidores públicos do Estado. E para falar do assunto, a gente conversa agora com Ramon Carreira, um dos representantes do MUSP. Uma falta de responsabilidade que vocês conseguem ver aí em cada centavo que eles deixam claro que vão ser utilizados em 2017. Boa tarde para você. Boa tarde. Infelizmente, o governo já começa com um déficit de 19 bilhões. Se fosse um governo responsável, não ia haver déficit. O governo não aprendeu a lição, não entendeu o recado dos servidores nas ruas no ano passado, vai insistir agora com a questão das contrapartidas. Dia 2 de fevereiro, a partir do meio-dia, a gente já tem um ato na Alerj, é um ato de protesto contra o governo Pezão. E a gente só enxerga um jeito, uma saída para o estado do Rio de Janeiro. É o impeachment desse governador, que já mostrou que não tem transparência porque nesse projeto de lei, da lei orçamentária anual, previa que ele enviasse para a Alerj a cada 6 meses os balancetes dos contratos com as OS. Isso é uma grande caixa preta por onde escoa o dinheiro do Estado. E ele se negou a fazer isso, vetou isso, como também vetou o pagamento ao servidor público aposentado, pensionista e o servidor da ativa. Então, na verdade, está claro que a prioridade desse governo não é o servidor e nem a população. Agora, é claro, a gente tem que deixar claro que um dos maiores patrimônios do Estado é o servidor.
porque é ele quem presta o serviço à população, é ele quem dá a contrapartida pelo pagamento do seu imposto. Então a gente pede um pouco mais de respeito e consideração desse governador. E é como eu falei, o Rio de Janeiro só tem uma solução, é o impeachment desse governador, que já demos entrada na Alerj e aguardamos que o futuro presidente, que não seja Jorge Pisciani, que engavetou 2 pedidos, que o próximo presidente da Alerj tenha um pouco de sensibilidade e coloque o pedido para ser analisado pelos outros deputados. A Isabelle do estúdio também quer conversar com você. Isabelle, ele está aqui à sua disposição. Ramon, eu já falei pra você que eu sempre sou otimista e tudo mais, mas é o que eu te falo. Eu acho que vocês têm uma garra e um otimismo muito maior, porque é o terceiro que vocês colocam de impeachment. Mas assim, eu só discordo com você numa coisa. Não é solução só a retirada do governador. Não é solução só impeachment de governador, ou que seja ficar governador. A solução é muito maior. A solução existe. É você quebrar, não é a pessoa governador, independentemente de quem goste do Pezão ou não goste. Então não é se você, Isabelle então gosta do Pezão, Isabelle. Todo mundo tem seus prós e seus contras, ok? É você tirar, parar de perpetuar esse esquema que tem no Rio de Janeiro e todo o Brasil, mas aqui está escancarado que não dá certo. É que você tem uma figura que deve favores políticos e que deve conchavos e amarrações políticas e que, para começar, seja Pezão ou quem outro for, não estou falando só do Pezão, mas tantas outras figuras de poder executivo que sentam naquela cadeira, tem que dar o secretário do esporte para o filho do fulano, o secretário da saúde para o amigo do Beltramo porque me apoiou e vai me apoiar. Para! Quem é executivo é gestor de uma empresa chamada Estado. A diferença é que o dinheiro é público. Então o cara tem que falar assim, ó, Carregosa é o cara que entende de segurança, mas eu não conheço, não, mas vem cá, governadora Isabelle, ele faz isso, ele tem projeto disso, bota na Secretaria de Segurança. O médico tal é gestor, é bom caráter, é isso, bota na Secretaria de Saúde. Isso não acontece, Ramon. Então é além de você tirar uma figura de governador, é você quebrar um esquema corrupto, safado, de conchavo, que levou o Rio de Janeiro a esse poço, a essa dívida gigante, Ramon. Isabelle, na verdade a gente entende que hoje há uma quadrilha que governa esse estado, e essa é a palavra, onde o seu líder maior já está preso em Bangu. Então a gente vai iniciar a campanha que a gente também quer Pezão em Bangu. Ele que representa esse governo que começou em 2007, quando começou a aumentar muito o número dessas isenções fiscais, que obviamente se você deixa de arrecadar, não gera emprego, não gera uma contrapartida, você vai falir o Estado. É exatamente o que aconteceu. A crise no Rio de Janeiro é uma crise da corrupção. E é uma crise desse grupo político que está aí se locupletando, roubando, desviando os recursos públicos. E só mais um detalhe para você, Isabelle, poder falar aí no estúdio, que eu acho que você vai ficar até estarrecida com isso. Um dos vetos também falava justamente daqueles super salários dos secretários. Aqueles que a gente já mostrou aqui no SBT Rio, que ganham mais de 50 mil reais, o governador também vetou. É para que esse pessoal continue ganhando essa bolada. Tá bom para você, Isabelle? Não, tá bom não. Tá bom não, e a gente vai voltar a falar disso, porque isso pra mim é piada. Valeu, Caio Alex, valeu, Ramon, pelas informações. Estamos juntos sempre debatendo e falando a verdade.